Bom dia, amados irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus seja convosco, amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus recaia sobre a vida de cada um de nós e como igreja possamos dizer amém. Amados, nesta manhã eu quero falar com os irmãos sobre o poder da palavra de Deus. Se nós entendermos que quando estamos embaixo da palavra de Deus, Deus opera tremendamente em nossas vidas, tudo irá mudar. Amém? E a palavra que Deus nos colocou no coração nesta manhã está no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11 ao 14, que diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Deus aqui está falando com Jeremias. Deus está prometendo a Jeremias que irá honrá-los, honrar o povo de Israel. Deus só precisava que o povo se rendesse à palavra do Senhor. Amados, muitas vezes na nossa vida, devido a decisões erradas, a gente sofre consequências muito sérias. O mais importante é nós estarmos afinados na nossa intimidade com Deus, para que possamos discernir nos momentos difíceis e nas decisões difíceis. A vida é formada de decisões e consequências. A palavra de Deus está me dizendo que se eu invocar a Deus de coração puro, Ele vai falar comigo. Diversas vezes nós temos visto que Deus tem falado conosco que nós devemos andar retos e justos perante a Deus. Se nós fizermos a nossa parte, Deus vai falar conosco diariamente. É fundamental o entendimento disso. A vida ela é feita de obstáculos. E os obstáculos eles são colocados para que nós nos conhecemos. Não que Deus ele precisa disso para nos identificar. Não, Ele sabe quem somos. Ele nos conhece. Ele nos fez. Ele nos gerou. Somos nós que precisamos. Porque Paulo disse que a guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra o mal que habita dentro de nós. Quando ele fala sobre as hostes malignas em locais celestiais, eu entendo, através do discernimento que Deus me dá, que são os nossos pensamentos, o mal que habita dentro de nós. O nosso corpo é como um jardim do Éden. Dentro dele tem uma árvore do conhecimento da vida e uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Se nós alimentarmos essa árvore da vida, que é o Espírito Santo, o nosso corpo será saudável. É por isso que nós lemos diariamente a palavra do Senhor. Porque a palavra é alimento para o espírito. E se meu espírito ele está bem alimentado, o meu corpo ele é comandado pelo meu espírito. A minha alma ela é inerte. Ela condensa tanto o bem quanto o mal. Mas se eu alimento meu espírito com o bem, a minha carne, que é a grande luta contra o meu espírito, ela passa a ser dominada. Nós vimos em 2 Coríntios capítulo 12 que um dia Deus permitiu que Satanás tocasse com um espinho na carne de Paulo, porque a soberba de Paulo era grande e ela estava adormecida,
Mas Deus permitiu aquela dor ao corpo de Paulo para que ele entendesse que a dependência de Deus era tudo que Paulo precisava. E não deixa de ser diferente na nossa vida. Se nós tivermos a dependência plena de Jesus, o melhor de Deus está por vir sobre a nossa vida. Então, amados irmãos e irmãs, nesse dia chamado hoje, eu te peço, faça uma autorreflexão. A palavra de Deus, ela é muito maravilhosa. Deus se coloca à disposição e Ele fala conosco toda vez que nós buscarmos Ele com um coração de amor, de fidelidade, de honra, Ele vai falar conosco. E essa intimidade é que nós precisamos para que nós possamos andar nas nossas vidas de cabeça erguida. São muitos problemas na nossa vida secular. Existem problemas financeiros, existem problemas familiares, existem problemas sentimentais. E se nós não tivermos na presença do Senhor, esses problemas nos consomem, nos tiram o foco e nos fazem cair em grandes derrotas. Hoje pela manhã eu estava lendo algumas notícias, eu tenho o costume de acordar, eu estava vendo aquela reportagem do Popó, que ele deu ontem no Fantástico, que ele tomou um prejuízo de R$1 milhão. Ele investiu em criptomoedas e ele perdeu R$1 milhão. Muitas das vezes as pessoas, elas colocam o dinheiro acima de tudo e elas querem multiplicar o dinheiro. E o diabo, ele engana as pessoas, ele usa pessoas para enganar outras pessoas. Nós devemos confiar no Senhor, meus irmãos, e nunca dar um passo sem antes testificar com Deus. Não faça nada na tua vida se Deus não testificar. Mas como é que eu vou saber que Deus está falando comigo ou não? Amados irmãos, a palavra de Deus diz que Deus não nos deixará sermos enganados. Nós é que nos deixamos sermos enganados. Mas como assim? Simples. Se você não tiver paz, não dê um passo. Faça a prova de fogo com Deus. Mas como é isso? Faça uma oração em segredo. Porque Satanás, ele escuta a nossa voz, mas ele não lê o nosso pensamento. Então, se você está em dúvida em tomar uma decisão, ore em silêncio no teu quarto. Porque o Espírito Santo, ele escuta a tua oração e leva para Jesus, que encaminha para Deus. E aí você faça uma prova. Mas como eu vou saber que Deus está me deixando ou não? O primeiro passo é esse. Se você tiver paz, Deus está no negócio. Se você não tiver paz, Deus não está no negócio. O segundo passo que eu posso dar é fazer uma prova, como por exemplo, se for do Senhor, meu Deus, coloca 3 pessoas nesse dia de hoje para falar sobre esse assunto comigo. Mas isso é em silêncio. Aqui eu estou falando para poder você entender. Mas quando você fizer isso, é apenas em pensamento. Não fale, não abra sua boca para falar nada. Porque Deus, ele escuta o meu e o seu pensamento. E se Deus responder, pode ir tranquilo que Deus está contigo. Mas se Deus não responder, não dá um passo. Controla a tua ansiedade, controla a sua precipitação e fecha os seus lábios. Não fale nada com ninguém até Deus responder. Fácil? Óbvio que não é. Mas é através dessa forma que você não será enganado nas astutas ciladas do seu adversário, que é Satanás. Então, em nome de Jesus, o que eu vejo nesta manhã através do livro de Jeremias, e Deus, ele é tão maravilhoso que se você for ver bem o princípio aqui, no versículo 11, o que Deus diz? Porque bem eu sei os seus pensamentos
que penso de vós. Então Deus conhece os nossos pensamentos e Ele tem um pensamento formado por mim. Então, use a sabedoria de Deus nos momentos cruciais da sua vida. Não faça nada sem a autorização de Deus. E a sua vida será próspera e você alcançará o melhor de Deus. E de repente o melhor de Deus não é o que você quer, mas sim o pensamento de Deus é o perfeito para a sua e para a minha vida. Amém? Sabedoria, meus irmãos. Sabedoria. E eu te peço mais um dia, compartilhe esse vídeo com seus contatos, marque o link. Se você não é cadastrado no canal, se você ainda não se filiou ao canal, se filie, vamos caminhar juntos. Em nome de Jesus, amém? E se Deus assim colocar no seu coração, distribua essa semente aos seus contatos, aos seus familiares, porque quando você abençoa, Deus te abençoa. Me ajude a levar a palavra de Deus. E somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? Eu quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, colocamos nessa manhã nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Senhor, controla, nos ajuda a controlar a nossa ansiedade, a nossa angústia, Pai. Nos ensina a descansar no Senhor pacientemente. Nos ensina, Senhor, a sermos retos perante a Tua palavra. Nos ajuda, meu Deus e meu Pai, a estarmos caminhando segundo a Tua direção e a Tua vontade. Livra, Senhor, o nosso caminho de toda astuta cilada do nosso adversário, Senhor. Oh, meu Deus, tira, Senhor, todo espírito de inveja do nosso meio, oração contrária, seta que voa de dia e de noite. Senhor, palavra lançada de maldição. Em nome de Jesus, Pai. Sara, cura, Senhor, aqueles que estão buscando saúde, Pai. Somos carentes do Teu milagre, Senhor. Nos mostra e nos revela a Tua vontade, Pai, para que possamos ser retos e justos perante a Sua palavra, Senhor. Mas não nos permita, Senhor, cair perante o nosso adversário. Cuida, Senhor, do ímpio, Senhor, que tem desejado mal para conosco, Pai. Senhor, entregamos nas Tuas mãos todos os nossos inimigos e adversários, Pai. E tudo seja segundo a Tua direção, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e glória a Deus. Amém? Que Deus te abençoe nesta manhã, neste dia de hoje. Seja um dia de vitória em nome de Jesus. Amém.